que você entende por turismo? É uma atividade em que se viaja por um período com o objetivo de lazer. E também tem o outro lado, a parte econômica, de geração de empregos. E vai além, viu? Viajar é sair da bolha, é absorver referências, ter histórias para contar. E o Diálogos de hoje falará sobre uma outra vertente, o turismo cultural. E para conversar comigo, eu recebo aqui no estúdio a diretora de turismo aqui de São José dos Campos, a Aline Arantes, e também a gestora de projetos culturais e mestre em ciências humanas, a Jaqueline Baumgratz. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bom dia, gratidão. Obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade. É isso. Antes da gente começar, então, o bate-papo, né? Vamos fazer uma introdução sobre este assunto. A gente preparou um vídeo para explicar brevemente, né, o que de fato é o turismo cultural. Vamos assistir, aí depois a gente repercute com as meninas. O turismo cultural é uma forma de viajar que vai além da diversão e do descanso. Ele promove o engajamento com as manifestações culturais de uma região, valorizando bens materiais e imateriais. A prática inclui visitas a locais históricos, museus, monumentos e até mesmo a participação em festivais e eventos culturais. Atividades como oficinas de arte, experiências gastronômicas e celebrações de festividades locais também fazem parte desta imersão. Mais do que uma experiência para os turistas, o turismo cultural é uma fonte importante de renda e emprego para as comunidades, incentivando o desenvolvimento econômico e contribuindo para a preservação do patrimônio cultural. Além de oferecer educação e intercâmbio, essa modalidade de turismo conecta o visitante à história, aos costumes e também às tradições de um povo, proporcionando uma vivência enriquecedora e memorável. Tá aí, então, né? Bem interessante. Jaqueline, começar com você é isso, né? A gente fez uma breve introdução. O turismo cultural, ele tem esse viés, né? Das pessoas, elas conhecerem, né? Patrimônios culturais, históricos, científicos, né? E por aí vai. É muito rico, né? Também. Sim, muito importante, né? Tanto a cultura como o turismo, elas estão de mãos dadas, né? São irmãs siamesas. Agora é importante a gente destacar que existem vários tipos de patrimônio, né? Nós temos o patrimônio natural, então vamos visitar lugares, cânions, banhado, né? Então coisas lindas, florestas, como a nossa floresta amazônica. Mas nós temos o patrimônio material, arquitetônico, né? Lindas igrejas, museus, e também o patrimônio imaterial, que são as expressões de um local, as expressões culturais. E entendendo cultura, tudo aquilo que a gente veste, come, crê, né, dança, festeja e celebra. Então, nós aqui no Vale do Paraíba Paulista temos uma expressão riquíssima de cultura, né, de uma potência de cultura e turismo, né, a começar pelas nossas expressões mais antigas, as folias de reis, os moçambiques com manejo de bastão, o jongo, a dança de fita. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos a São Luís do Paraitinga, qual é a expressão que vem para a gente? O carnaval, os bonecões, mas as marchinhas, né? O dia do Saci. Então nós temos aí uma cultura, alguns determinam como não só cultura popular, mas o folclore todo envolvido nesse universo do turismo e da cultura. Muitas pessoas procuram um local não só pelas belezas naturais e arquitetônicas, mas para o que acontece ali vivo, uma cultura viva, né? Então agora estamos na ocasião, por exemplo, dezembro e janeiro, uma ocasião muito forte das folias de reis, que se preparam, que se visitam presépios, visitam casas, praças, e isso mexe com as pessoas. Precisa ser de uma religião ou outra? Não. Isso é uma cultura popular, né, que vai festejar, sim, o nascimento do menino Jesus. E isso em várias crenças acontece. Mas nesse momento, o Brasil todo está festejando com reisados, né? Então, suas cores, suas bandeiras, seus estandartes. Isso atrai o turismo. Eles querem ver. Tem pessoas na região urbana que nunca viram uma expressão como essa. E aí vai até aquela cidade
para realmente observar, sentir, né, vivenciar. E também a culinária, a gastronomia, quanta coisa que a cultura local é importante para atrair recursos, como você disse, né? E também entender que não é só entretenimento, né? Não é, vai além do entretenimento. A cultura é aquilo que passa pela nossa subjetividade, a nossa necessidade de expressão. Então, isso é bem importante. O Mário de Andrade já dizia que para pensar global é preciso conhecer o próprio quintal. E com ele outros pensadores mundiais chegaram à mesma conclusão com frases diferentes, mas com um conceito semelhante. Então é preciso conhecer o que nós temos, experimentar os sabores, a dança, o festejo, os ritos de passagem, né? Nossas crianças perderam muitos ritos de passagens, né? Nossas crianças e adolescentes. E isso é forte para a nação. E eu não digo identidade cultural, sempre digo identidades. Entendo, tem muito disso, né? Plural, a identidade. Não temos uma só identidade, mas temos várias que constituem uma nação, né? E que avançam de forma do desenvolvimento civilizatório mesmo, né? Se a gente for pensar em Milton Santos, for pensar em Walter Benjamin, eles diziam isso. Então nós temos um desenvolvimento civilizatório que se faz e passa pela cultura. Né? É cultural em algumas regiões ainda do Brasil, ou da Europa, ou de Portugal, dormir depois do almoço. Então fecham as lojas. E você pode procurar como turismo e vai dizer, nossa, por que não está aberto? Eu sou um turista, quero conhecer, mas tem que o turista também respeitar esse tempo cultural de cada região, de cada território. Né? Então entendo que é isso, e só nos engrandece. Né? Quando pensamos cultura e turismo junto, isso só nos engrandece enquanto seres humanos, né? Isso é bem assim mesmo, né, Aline? E São José é bem plural nesse sentido também, né? Oferece diversos tipos de turismo. Qual seria aquele que de repente predomina, né? A gente tem o turismo de negócios também, que é muito forte, o turismo de eventos, que é um turismo que vem crescendo bastante também. Como que você destacaria São José nesse sentido? Bom, eu só queria fazer uma contribuição tanto com o vídeo de início, quanto com a minha colega aqui, a Jaqueline, que pós-pandemia a tendência do turismo é realmente um turismo de experiências. Os turistas, os visitantes, eles querem obter experiências desses locais que eles visitam. Então, São José dos Campos tem uma pluralidade, sim, de segmentos turísticos. Hoje, de acordo com a nossa última pesquisa de demanda turística, que foi realizado agora, entregue aí no início do segundo semestre desse ano, o turismo mais forte, nós temos um plural de segmentos. O mais forte realmente é o turismo de negócios, o turismo tecnológico. A gente tem aqui um grande parque de inovação tecnológica que recebe comitivas e visitantes todos os dias. Então, isso impulsiona também o turismo, além de outros tipos de turismo da cidade. O turismo de compras é muito forte, tem o turismo de saúde, o turismo cultural. São José dos Campos hoje é uma referência na região para o turismo cultural gastronômico, arquitetônico. Então, o gastronômico é muito forte devido à globalização que nós temos hoje, vivenciado aí os acessos a todos os tipos de cultura, faz com que São José dos Campos seja uma referência e receba investidores e estabelecimentos, empreendimentos de todos os tipos de gastronomia, todos os tipos. Nós temos aí no centro da cidade agora um grande incentivo para o turismo nordestino, muito forte, da cultura nordestina. Nós temos também da cultura árabe, e assim, só mencionando alguns. Mas nós temos hoje uma pluralidade também gastronômica na cidade, que faz parte do turismo cultural. Então, hoje São José dos Campos é um campo muito fértil para desenvolvimento de políticas públicas no setor do turismo, que alavanca a economia. O turismo ele é um vetor socioeconômico e também sustentável.
Então, o São José dos Campos hoje tem um mar de oportunidades para ser explorado. Você falou da sustentabilidade e é muito importante também, né, hoje aliar esse conceito com o turismo, né? Não dá mais para a gente pensar em turismo, seja qualquer que seja a vertente, sem pensar também, né, na sustentabilidade, no meio ambiente. Hoje nós dizemos, né, que o turismo ele tem que ser bom primeiro para a sua comunidade local, para ele ser bom para o visitante. Né? Nós temos aí o turismo de base comunitária que sobrevive, vive e que preserva a cultura local, os folclores. Isso é importantíssimo. E quando a gente fala de sustentabilidade no turismo, a gente não fala somente da sustentabilidade ambiental, mas também a social e a econômica. Então, o turismo tem uma grande responsabilidade, os gestores, não só o público, mas também os entes privados, têm uma grande responsabilidade socioambiental em praticar um turismo que não agrida na sua própria comunidade, nem seu próprio patrimônio natural. Sim. É um trabalho integrado comunitário mesmo, né? A gente vai falar disso ainda no decorrer do programa de hoje. Jaqueline, São José, né, passou, a gente teve ali a fase industrial, fase senatorial e hoje é conhecida fortemente, né, como a cidade da tecnologia, né? Então, como que a gente pode utilizar também, né, dessa ferramenta que hoje só tende a crescer, né? A tecnologia ela está evoluindo cada vez mais. Como que a gente pode utilizar dessa ferramenta para que a gente consiga alavancar ainda mais o turismo, né, como aliado? Sim, historicamente algumas cidades, como São José dos Campos, tiveram também um apagamento do seu processo, sabe, agrícola, né, rural. Então muitas cidades tiveram esse modelo de vamos industrializar, urbanizar e ser tecnológica, como se isso fosse a única vertente para uma cidade em desenvolvimento e próspera. Hoje em dia, na Europa, em outros países, as pessoas pensam um pouco diferente. As cidades precisam agregar as suas potencialidades, sejam agrícolas, rurais, né, urbanas e tecnológicas. A tecnologia tem que estar a serviço de sua população, em primeiro lugar, né? Penso eu em todas as comunidades onde elas se encontram. Uma cidade inteligente é uma cidade que vê o seu bem-estar no seu povo, né? Então, um povo que não tenha miséria, não tenha pobreza, não passe fome, tudo isso é tecnológico. A tecnologia é a serviço, menos violência, menos agressão, menos bandidos, né? Assim, trazendo violência. Mas como isso pode acontecer? Pode conectar, primeiro, elevando o nível de educação, cultura, né? A tecnologia não só como máquinas, mas existe a tecnologia social. Poucos falam em tecnologia social. Tecnologia social é uma troca, é sustentabilidade, é entender uma comunidade, como ela se auto-sustenta, como ela se autogere. Isso é tecnologia. Né? Como com menos impacto ambiental, ela consegue sobrevivência, ela consegue alegria, festividade. Então, tem o índice de desenvolvimento e o índice de felicidade das pessoas. Bem-estar é saúde, é menos impacto nos equipamentos de saúde, é mais avanço na educação, na cultura. Nós temos acesso a bons projetos, a espetáculos, a shows, né? E de todas as linguagens. Então, ser uma cidade tecnológica, a mim me parece uma tecnologia que seja humana, que ela esteja a serviço do ser humano. Isso eu não vejo só nos grandes debates de conferências tecnológicas. Cada vez mais cientistas tecnológicos estão pensando no bem-estar das pessoas humanas, né? Das pessoas, dos seres vivos, no planeta. Né? Quando o INPE lança um novo sistema, é para pensar e garantir que não haja queimadas. Então, ser tecnológico é pensar no planeta Terra, na sustentabilidade e nos seres vivos que nele habitam. Né? Então, eu penso que, sim, nós somos conhecidas como uma cidade tecnológica, mas nós precisamos avançar muito nessa tecnologia do bem-estar do ser humano. Né? Quando a gente vê programas de TV, tal cantor como o Michael Jackson foi à Rocinha,
né? Como Madonna vai à Rocinha. Não entendo isso como um turismo da miséria, um turismo do pobre, um turismo de um local precário, mas também vejo como, nossa, como é que essa comunidade autogere, como que ela vive, que tecnologia social ela utiliza, que troca, como sobreviver a situações sociais como essa. Então, traz um foco na Rocinha, não é? Um grande astro de cinema, da música, e gera um turismo, existe um turismo nessas comunidades, sim. Então nós precisamos pensar como impactar menos o meio ambiente e afetar no sentido do amor, do afeto, do bem-estar, as pessoas que ali vivem, que recebem, porque só isso diminui pobreza na minha visão e nas minhas pesquisas. Quanto mais elevada a desigualdade social, maior violência, gera violência. Quando isso diminui, em que todos possam ter um carro, possam ter um celular, essa tecnologia na mão, o celular na mão, que ele vai poder se comunicar, menos tem violência para pegar o seu celular ou roubar o seu carro, né? Então, acho que a gente está pensando aí em veículos que impactam menos o meio ambiente, né? Já estamos falando nos veículos elétricos, mas já temos que pensar que lixo elétrico ele vai produzir, onde é que nós vamos colocar, porque só existe uma Terra, né? Só existe esse planeta onde nós estamos vivendo aqui hoje, muitas pesquisas para outros planetas, mas se estamos vivendo aqui, como é que, para onde vai tudo que nós geramos? Lixos, impactos. Então essa tecnologia tem que estar a serviço nosso, do ser humano, de sua saúde, do seu bem-estar. São muitas coisas a se pensar, né? Aline, rapidamente, antes da gente ir para o intervalo, e fora que, né, o turismo cultural e como um todo, né, como eu falei no início, ele traz muitas referências, né? É educativo também, né? Se aprende muito, vai muito além só de um passeio, do entretenimento, né, que foi falado. O turismo e a cultura, eles caminham juntos. E o turismo tem que ter esse olhar sustentável, porque a gente está vivenciando na Europa o overturismo. Então a gente já está aprendendo como não fazer, né? Como regrar, como... a gente está tendo oportunidade, e o Brasil nunca teve tão próspero na organização do turismo. A gente acabou de passar aí por uma mudança na legislação, na Lei Geral do Turismo. Então, 2025 vão ter muitos ordenamentos na política pública do turismo, né? O nosso programa de regionalização está mudando, hoje não é mais uma portaria do Ministério, né? Tem 20 anos aí o Ministério do Turismo, então ele vem caminhando, ele vem prosperando, e hoje não se fala mais do turismo sem a sustentabilidade, e a cultura é um meio de sobrevivência do turismo. Por quê? Porque ele dá valor ao turismo de base comunitária, às comunidades que sobrevivem do turismo, que precisam realmente passar por essa tecnologia, né? Sofrer esse choque e trazer a tecnologia a seu favor. Mas também a cultura, a cultura daquele povo tem que ser respeitada. Ela precisa ter continuidade. E isso a gente só vai conseguir através da educação. Se nós não tivermos a educação junto ali no turismo cultural, nós não vamos conseguir criar realmente uma cultura de um turismo sustentável, economicamente, juntas, né? Ambientalmente, né, e social. A gente não consegue evoluir. Sem dúvida. A gente vai continuar falando sobre este assunto, mas no próximo bloco. Fique com a gente, porque o Diálogos volta já já. Estamos de volta com Diálogos. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a diretora de turismo de São José dos Campos, a Aline Arantes, e também a gestora de projetos culturais e mestre em ciências humanas, a Jaqueline Baumgratz. E a gente está falando sobre turismo cultural, esse tema amplo. Eu só quero reforçar, antes da gente continuar, que quando a gente fala do turismo, né, ele aumenta também, né, a dopamina, prazer. Então,
ele é uma terapia também, né, para várias coisas, né, ansiedade, acaba tendo esse processo terapêutico também, né, você fazer alguma coisa diferente, sair ali da bolha, sair da casinha, é muito interessante, né. Aline, a gente fala, né, São José dos Campos, a gente fala um pouquinho sobre como é amplo, né, tá se trabalhando para que o turismo ele não fique só no religioso, só no turismo de negócios, por exemplo. E a gente tem, de uma forma gratuita, o City Tour, né, aqui na cidade. É importante a gente deixar claro para as pessoas. A gente, inclusive, já fez matéria e vem muita gente daqui, vem gente de fora também. É bem interessante, né? Explica um pouquinho para o pessoal de casa como funciona e é gratuito, né? O mais importante. Sim, o City Tour São José é um programa. Ele iniciou aí em 2019, já tem uma bagagem e ele já está estabelecido, né? Inclusive passou aqui por essa casa, é hoje lei. E além de que a gente não trabalha só a cultura no City Tour, nós também proporcionamos experiências para os visitantes e temos os guias de turismo da nossa cidade que também são valorizados aí dentro do programa. Lembrando que não é apenas o programa por si, você também gera curiosidade para que esses guias de turismo trabalhem no ambiente de negócios, criem esse ambiente de negócios para que eles também criem seus próprios tours, né? Também criem seus próprios roteiros, recebam também os turistas que venham para a nossa cidade. Isso é o turismo receptivo. Então, o programa City Tour São José mostrou que há turismo em São José dos Campos, há o que se mostrar para os visitantes e também para o turismo doméstico, que são os munícipes. Muitos acessam o programa e não conhecem São José dos Campos, não conhecem alguns atrativos naturais, culturais que nós temos. Então, o programa hoje, ele tem 12 roteiros estabelecidos. Quando é preciso, a gente personaliza de acordo com um grupo que esteja na cidade. Nós temos aí desde a mobilidade, da modalidade Walking Tour, caminhando pelo centro histórico da nossa cidade. E também temos aí os roteiros de ônibus. Temos passeios, visitações em parques também, que são guiados. O acesso é gratuito, as inscrições elas acontecem através da Central 156 da Prefeitura. E temos aí um grande calendário a cumprir para 2025. É um programa crescente. Hoje já atendeu mais de 2.000 pessoas, entre o turismo doméstico, munícipe, e também os visitantes, inclusive estrangeiros. Sim, e é interessante também para as crianças, né? Muitas crianças que vão ali aprendendo, né, desde cedo, porque a história ela não pode ser esquecida, né? Falando seja de São José dos Campos, né, de toda a cidade, estamos aqui, né, porque lá atrás aconteceram muitas coisas, então a gente precisa valorizar a nossa história. Agora a gente vai chamar um VT, gente, bem interessante sobre o Lago São Benedito, né, a Igreja de São Benedito, que é um local cheio de histórias e que guarda alguns dos principais achados aqui da história de São José. Por volta de 1872, é erguida nos arredores da Praça Cônego Lima a Igreja São Benedito. Posteriormente foi destruída e passou a ocupar o largo em frente à Praça Afonso Pena, onde ainda resiste. Lá está um dos principais achados da história da cidade, além dos mistérios mais enigmáticos da cultura popular joseense. Tradicionalmente, os maiores benfeitores da Igreja Católica eram enterrados nos templos, mas não é esse o nosso caso. Aqui é uma igreja de irmandade. Contava-se a lenda que aqui tinha um corpo enterrado. E no almanaque de 34 fala, inclusive, que dava para ver o corpo na parede, por isso que fizeram, ampliaram a igreja, para que ninguém visse. Não é bem assim essa questão do corpo na São Benedito. Nós temos, sim, um corpo emparedado na São Benedito e uma imagem que foi emparedada. O corpo, muito provavelmente, não temos estudos mais aprofundados, o IFAM tem que acompanhar, tá, essa questão. Muito provavelmente é do capitão Miguel de Araújo Ferraz, doador das terras da Irmandade do Rosário. Muito provavelmente, quando a capela foi demolida, o corpo foi trasladado para cá, na área pertencente à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário.
tá? E tem uma imagem de São Benedito, muito provavelmente na ala da Irmandade de São Benedito. Então a gente já conseguiu descobrir que você tem a nave central. Eu estou de costas para o altar, de frente para a Praça Afonso Pena. À minha direita está a ala da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, onde está o corpo, e a ala da esquerda está a imagem, a imagética de São Benedito, que é a ala dos irmãos de São Benedito. Como é que a gente descobriu, como é que a gente chegou, como é que a gente desvendou essa questão? Desde 1993, São José dos Campos tem a Diretoria de Patrimônio Cultural, hoje Diretoria de Cultura e Patrimônio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E na Igreja São Benedito é onde funcionava essa diretoria. A gente tinha o Museu Municipal, o Arquivo Público do município e a Divisão de Patrimônio Histórico, todos juntos, porque é todo o mesmo assunto e a gente junta aqui. Porém, a igreja precisou de estabilização da cambota. A cambota era original e era de madeira. Nós temos a praça na frente. Então, o que mais se tem aqui é cupim. São José dos Campos tem as revoadas de cupim todo mês de outubro, né? E a gente tem cupim de solo, a gente está na frente da praça. Então, o que mais se tem é cupim de solo. E precisava tratar a cambota. Então, a diretoria foi descendo paulatinamente. E o último departamento que aqui ficou foi o Arquivo Público do município, porque ele é muito singular e para poder levar para a sede da fundação precisava de adaptação, não dá para você tirar documento de valor histórico, probatório e cultural daqui, toda uma gestão de arquivos da cidade inteira e levar para um lugar não adequado. Então, eu fui a última que fiquei. E eu sozinha aqui na igreja, eu ficava olhando duas trincas. E a gente tinha medo da igreja abrir como flor, porque se a cambota se rompesse, a igreja ia abrir. Até que a gente conseguiu uma verba que veio, através de um deputado de São José, para que a gente pudesse fazer o restauro da São Benedito. E as obras começaram, porque ela precisa de manutenção constante. Como qualquer prédio, qualquer casa, o patrimônio também precisa. A empresa fazendo os trabalhos de restauro, né, que as trincas abrem, e de um lado mostra a imagem que tem. A parede da taipa ela é imensa, ela é dessa grossura, ela é imensa. E dentro, num nicho, tinha uma imagem. E do lado da Nossa Senhora do Rosário aparece uma espécie de caixão, uma madeira com uma fita amarela. A fita amarela, Nossa Senhora do Rosário, mas o que tinha por trás daquela caixa na parede. E a gente começou, é um corpo, não, é uma imagem, não. É uma imagem original do século, com cabelo, né, natural, porque a gente tem uma imagem dessa aqui em São José. Não. Ok, aí um dia eu vim com a arquiteta do DPH, que é a Sônia de Maio, e nós fomos verificar o que tinha, porque o Vitor Schuster era o meu diretor, e ele falava, vai lá ver lá o que é que tem lá dentro, e ninguém sabia o que era. Nesse dia nós viemos, não tínhamos nada, não tínhamos iluminação, não tínhamos nada. E de repente a Sônia sobe na escada e eu fiquei na escada um pouco mais abaixo. A Sônia ficou lívida. Você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? A caixa abriu. Eu falei, o que tem? Ela sobe, vem cá. A gente iluminou e tirou até a foto. O corpo estava lá. Então, muito provavelmente deve ser mesmo. A história é verídica. É o capitão Miguel de Araújo Ferraz ali. Tá aí, então. Esse foi um episódio do Câmara Doc, que foi um especial aqui que a TV Câmara de São José dos Campos preparou. Se você tiver curiosidade, né, quiser ter acesso aos episódios, vai ficar o QR Code aqui na sua tela para você acessar aí e aprender bastante. Jaqueline, a gente viu, né, o quão guarda histórias, né, esse local de São José. Como que você acha que, né, essas histórias, né, um corpo seco, por exemplo, pode ser melhor aproveitado para atrair mesmo mais turistas, né? De repente, um museu para de fato ficar à mostra para as pessoas, né? Como que a gente pode trabalhar nesse sentido para atrair ainda mais gente nesse sentido, né? Porque histórias São José tem bastante, né? Verdade, Dani. Isso que a Nádia traz é importantíssimo, né? Sempre se falou dessa desconfiança do emparedado, né? Quem é o emparedado? E que bom que as pesquisas avançam, né? E historicamente nós temos uma questão também escravocrata, né? Toda a região do Vale do Paraíba Paulista
A gente traz conosco essa questão histórica e triste, inclusive, porque fomos um dos últimos locais a abolir a escravidão, né? Então, era comum também, além dessa história do emparedado, ter pessoas negras que foram enterradas, né, nas igrejas, nas irmandades, porque as irmandades nasceram para dar um enterro digno aos seus irmãos. Elas não assistiam às missas na matriz, elas assistiam na capela, geralmente de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, porque eram erguidas pelo povo negro, né, nas suas horas de folga. Inclusive a frase, enquanto descansa, carrega pedra, vem dessa época, porque os negros, na hora do seu descanso, é que carregavam as pedras para erguer as igrejas, as capelas, né? Então, é importante não esquecer do passado para entender e compreender e não realizar os mesmos erros do que já foram feitos. Então, é sempre para o nosso desenvolvimento humano, né? No Vale do Paraíba Paulista, nós temos o Vale da Fé, é chamado a Rota da Fé, né? Os romeiros, não é à toa que a gente vê os romeiros indo a Aparecida, Guará, tem Frei Galvão em Guaratinguetá, mas também nós temos essa rota aí do baixo, médio e fundo vale do Paraíba Paulista. Nós estamos como se abraçados pela Serra da Mantiqueira, tão majestosa, e a Serra do Mar, né? Entre as Serras do Mar e a Serra da Mantiqueira, estamos ali nós guardados nesse banhado, é um vale. Alguns estudiosos dizem que as pessoas carregam suas características geográficas, né? O Milton Santos falava isso, o povo que nasce no mar, os caiçaras, né? À beira do mar, caiçara significa isso, a Tupi-Guarani é aquele que está à beira do mar. E Piraquara, aquele que vive à beira do rio Paraíba do Sul, que somos nós, piraquaras. Não somos os caipiras, somos mais os piraquaras, né? E nós temos uma maneira de ver o mundo. Nós somos mais contidos, estamos aqui quietos, né? E lá no mar as pessoas são expansivas. Eu creio que para a gente fortalecer uma cultura, né, turística, um turismo de base comunitária e cultural, nós precisamos pensar o quanto essas histórias nos transformam. Não envergonhar-se, mas pensar assim, nossa, quantos antepassados erraram e quanto nós apostamos nessa nova geração e nas crianças e nos adolescentes que vêm pela frente, né? O que eles podem melhorar para a nossa vida, né? Então, eu vejo o Copo Seco, é uma história, o Saci, o Lobo, né? O lobisomem. Então, nós temos várias cidades que têm a sua potência. São Luís do Paraitinga tem uma devoção ao Divino Espírito Santo, por exemplo. Então, nós precisamos encontrar isso em São José dos Campos. Nossas festas do Mineiro não deixavam negar. Mais de 15 mil pessoas na festa, no tropeirismo, né? Então, os slams também, o moderno também dialoga com o antigo. Os slams, os hip hop, né? Então, pensar nisso, nessa potência para trazer mais pessoas e essa cidade ser reconhecida como a capital da cultura, de fato, pulsando nas praças, nas casas, nos pontos de cultura. Isso é importante. E todo mundo se envolver, né? Não é? Aline, bem colocado pela Jaqueline, né? A questão, tem muitas pessoas que passam de várias partes do país, passam aqui pela nossa região para irem para Aparecida, para Guaratinguetá, para Cachoeira Paulista, né? Muitos também vêm no sentido contrário, vão a Atibaia, que são polos religiosos bem fortes também. E São José, como eu disse, está no meio, então a gente pode se aproveitar muito disso também, né? Seja para as pessoas se hospedarem aqui, nem que seja um dia, é possível fazer um trabalho para aproveitar todo esse turismo, porque é uma região muito rica, né? Sim, ainda mais porque São José dos Campos, no turismo religioso católico, nós temos aí alguns, está bem próximo, eu acredito, nós temos aí alguns estudos, né, para santificar, beatificar alguns dos nossos queridos aí. Mas a gente também tem o turismo hoje religioso evangélico, que é reconhecido pelo Estado. Temos aí aqui na cidade, inclusive 2024, né, o Alto de Páscoa da Igreja da Cidade se transformou, né, foi nomeado aí, intitulado como um patrimônio imaterial.
Temos também o turismo rural também. São José dos Campos também entrou nesses roteiros que inclusive nós estamos aqui conversando neste momento, faz parte dos roteiros da Secretaria de Estado do Turismo de São Paulo. Então não estamos sozinhos, isso já está roteirizado. O turismo religioso católico é bem forte na nossa região e São José dos Campos vai passar por uma transformação assim que tivemos aí o primeiro santo joseense. A gente vai passar aqui como já somos um polo hoje receptor, mas a gente também vai se transformar num destino indutor também. A gente vai hoje fazer mais parte do que já somos parte desse circuito. Sim, e Aline, e além disso, né, tem muitas outras cidades, né? A gente tem o litoral, o Campos do Jordão, que está aqui pertinho. Então, às vezes, muitas pessoas acabam indo para lá, se hospedando aqui também, pelo valor, né? Muitas vezes costuma ser mais barato. E aí, rapidamente, antes da gente ir para o próximo bloco, quando a gente fala de turismo, de uma maneira geral, muitas vezes ele acaba não sendo tão acessível para a população, porque muitas vezes é caro, tem pessoas que não têm essa condição, né? É importante também todo um trabalho, né, políticas públicas para democratizar esse acesso, principalmente da população local, né? Eu falo, os brasileiros, tem muitos locais que os brasileiros não conhecem e as pessoas de fora conhecem. Então é importante democratizar esse acesso ao turismo também, né? Esse assunto ser levado em conta, né? Políticas públicas que favoreçam esse acesso da população local. Até porque nós temos que criar o pertencimento. A gente tem que criar o pertencimento cultural, essa apropriação do munícipe, né, do local, né? A gente falou no início, cuidar do local para ser global. Isso é um processo também de educação, né, para olhar para si, para olhar para o seu município. E quando foi criado o slogan Eu Amo SJC, foi realmente para despertar a paixão, né, do munícipe pela sua cidade, gerando pertencimento, porque hoje o turismo ele precisa ser bom para a sua comunidade, e se a comunidade não conhecer o turismo e não reconhecê-lo, né, qual a importância do turismo para gerar renda, para gerar desenvolvimento social, ele não está ali cumprindo o seu papel social também. E nós temos sim, São José dos Campos é um destino hoje de apoio, né? Nós falamos aí que é um destino de apoio para outros grandes destinos, Aparecida, Litoral Norte, né? O Vale da Fé. Hoje nós somos, né? Nós temos aí o nosso aeroporto internacional. Hoje nós temos uma grande porta de entrada, além, né, do nosso terminal rodoviário ser intermunicipal. Nós já somos um hub distribuidor, mas nós também temos que ser o receptivo, né? Temos que cuidar da nossa casa. Isso não só vai acontecer através da cultura e da educação, né? É o trabalho de multiplicação. Se eu conheço, eu vendo muito bem, eu promovo muito bem. Isso é um trabalho de rede. Sim, de rede. E aí o setor público e o setor privado também entram, né, nessa. É necessário um apoio, né, um trabalho ali junto dos dois para que esse setor se expanda cada vez mais. Eu queria fazer um complemento. É possível? A gente pode ser no próximo bloco, porque a gente está com o tempo estouradinho. A gente vai para o próximo bloco. Daqui a pouco a gente retorna para concluir esse bate-papo. O Diálogos volta já. Está de volta com Diálogos, hoje falando, né, abordando sobre o turismo cultural. Vou passar rapidamente a palavra para a Jaqueline, que você queria fazer uma colocação antes da gente ir para o intervalo. Sim, Dani, obrigada. Aqui na fala da Aline, né, essa questão do Vale da Fé, a gente estava comentando muito antes de entrar, né? E é importante lembrar que dentro das expressões religiosas, assim como ela levantou a questão dos evangélicos, né, a questão do cristão, né, do católico, dessas religiões, também tem as de matriz africana,
que são muito fortes. O candomblé, a Umbanda, nessa região do Vale do Paraíba Paulista, por sua história, não poderia ser diferente. E ela é tão muito forte, ela é referência em muitos lugares. Então, os jongo, os batuques, as congadas, também o samba, né? Porque dizem que o jongo, por exemplo, que é uma expressão africana, que não é religiosa, mas é uma expressão importante, ela é o avô do samba. Então, é importante que a gente pense que essas matrizes, inclusive as japonesas, as asiáticas, né? E cada vez mais. Então, o Vale é múltiplo. É importante, quando a gente falar em religião, plural, falar em religiões. Sim, é bem plural. E quando a gente fala, né, falando do turismo cultural, a gente tem muitos cases de sucesso, né? Alguns aqui em São José, como a Flim, né? Que anualmente a gente recebe turistas da região, de outros lugares. Tem outros locais, né, fora, a Flip no Rio de Janeiro também, mas eu estou falando porque são exemplos, né, de festivais que realmente, né, saíram dos municípios e se tornaram super conhecidíssimos e gerando, né, renda direta, indireta, ganhando cada vez mais destaques, né? Saiu desse, como eu falei, só do município, ganhou proporções inimagináveis, né? Talvez no começo. Né? A gente são mais de 20 anos de festival. É muito interessante, né? Pegar casos como esse também como exemplo, né, Aline? E ver que São José dos Campos tem, sim, muito potencial. Basta querer e expandir ainda mais esse setor. E aí a gente entra num setor muito interessante e importante que dialoga com a cultura, com o turismo e, enfim, com a tecnologia, que é a indústria da economia criativa. Aí nós entramos, já nos lançamos de frente para uma indústria incrível. Você tem aí o audiovisual, você tem as festas, os festivais literomusicais, enfim, você tem as artes envolvidas, enfim, é uma gama, né, é um leque de atividades que conseguem unir mais ainda a cultura e o turismo. E isso é uma grande oportunidade, né, para quem aí não teve oportunidade ainda de passar por uma qualificação, uma capacitação e quer entrar no mercado de trabalho, é uma grande oportunidade a indústria da economia criativa. E São José dos Campos hoje já está bem estabelecido, tem muitas oportunidades, trazendo cada vez mais a economia do turismo para próximo, para que a gente no turismo costuma falar que é um produto turístico, né? Um produto turístico que você consegue trabalhar, formatá-lo e colocá-lo na prateleira à disposição aí das agências, das operadoras turísticas. Então, São José dos Campos tem muito produto turístico cultural. A indústria da economia criativa, ela é gigantesca, né? A gente está passando aí também em São José dos Campos, até no Conselho Municipal de Turismo, a gente tem acolhido isso. A gente está entrando muito forte no turismo esportivo e no turismo de entretenimento, turismo de eventos, que também está dentro da indústria da economia criativa. Sim, e o turismo de eventos tem um potencial de crescimento muito grande, né? Sim, principalmente depois também da inauguração da nossa arena, né, multifuncional. Hoje nós temos uma arena aí plural, que você tem aí desde grandes eventos, palestras, no formato palestras, shows, você tem um esporte também. Então, nós temos aí grandes equipamentos para serem utilizados para o turismo. E isso, a economia criativa vem muito de encontro. Hoje não tem como mais isso se soltar, pelo contrário. Isso cada vez mais tem que estar integrado para uma evolução sustentável, mais uma vez. Sim. E é interessante, né, quando as pessoas conseguem participar, né, a gente fala da FLIM, a festa literomusical que acontece todos os anos no Vicente Naranha, né, muitas pessoas envolvidas, a gente muitas vezes descobre novos talentos também. A Flip em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro também, né, que, como eu falei, ganharam proporções bem bacanas. Aline, você falou sobre o Conselho de Turismo de São José, né? Como
que a população também, a população pode atuar, participar, de que forma, né, para que a cidade, o turismo da cidade, ele seja construído de uma forma coletiva, né? Como que a população também pode atuar, se quiser de repente saber mais informações? Às vezes tem ali uma sugestão potencial de turismo, como dialogar com o setor público nesse sentido, né? No caso, a população dialogar com o setor público. Hoje o nosso Conselho Municipal de Turismo está estabelecido junto com o Departamento de Turismo, junto com o Centro de Informações Turísticas, aqui no centro, bem na Praça Afonso Pena, número 59, ao lado do Museu Municipal, ou seja, Cultura e Turismo ali unidos. Que foi reformulado também, né? Reformado Sim, recentemente. foi reformado, entregue. A programação tem cinema francês, uma casa de turismo junto com um grande atrativo ali, é um coração da cultura, é o Museu Municipal de uma cidade, né? Então nós estamos ali estabelecidos, bem próximos ao grande patrimônio, ao coração do patrimônio histórico da nossa cidade. Ali estamos situados. E o Conselho Municipal de Turismo, ele tem site próprio. Quem quiser colocar ali na busca, contour.sjc.br. Ele está em 5 idiomas, hoje apresentado em 5 idiomas, né, devido a essa globalização que nós estamos vivenciando. Temos as redes sociais do Contour também, é muito ativo o Contour e também muito ativo nas redes sociais. Então, quem quiser escrever um e-mail ou ir pessoalmente ou, de repente, entrar em contato pelas redes sociais, o site, fica totalmente à disposição, né? Nós temos aí um calendário de reuniões durante o ano de 2025, um plano de trabalho. Nós temos o plano diretor de turismo sustentável de São José dos Campos. Ele leva o nome sustentável até na sua concepção. E assim nós trabalhamos. E o Contour tem esse papel, ele é um grande guardião desse plano diretor, né? Porque ele justamente traz os anseios da sociedade também. E voltando a essa questão da participação das pessoas, hoje nosso Contour tem 30 cadeiras e 20 cadeiras é da sociedade civil e 10 do poder público. Ou seja, ele está alinhado às políticas, né, aí do Estado, do Ministério do Turismo, e ele é o único conselho que não é paritário, né, não é igualitário. Ele dá mais poder para a sociedade, justamente porque o turismo tem que ser bom para a comunidade. E é o privado realmente que tem que se apropriar. O poder público garante a infraestrutura, garante um ambiente de negócios. E o privado vem, né, é uma indústria, e o privado vem e faz o desenvolvimento dessa cadeia produtiva do turismo. E juntos, né, a gente garante essa sustentabilidade do turismo aí nas cidades. Isso é uma política pública. Jaqueline, a gente reforçou bastante aqui no programa de hoje que o turismo ele tem de ser bom, né, para a comunidade ali, né, do entorno, né, tem de fortalecer a comunidade, como bem a Aline pontuou aqui. E realmente ele tem esse papel, né, de transformador, ele transforma a comunidade e ele precisa ser olhado de fato dessa forma, né, pelo poder público, pelo poder privado, para as próximas gerações, a gente pensando a médio e longo prazo, né, porque o turismo todos têm de se beneficiar e ele tem um potencial de fato transformador, né, e que aqui em São José dos Campos, no Brasil como um todo, a gente consiga permanecer com essa ideia de turismo, né? Isso mesmo, Dani. O maior desafio, um dos maiores desafios que eu encontrei quando fui diretora de Cultura e Patrimônio aqui em São José dos Campos, pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, foi exatamente o destino de recursos orçamentários para grandes eventos que atraíam pessoas de toda a região, não só aqui do Vale do Paraíba, das 39 cidades que compõem o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Nós temos um estado imenso, com 645 cidades no estado de São Paulo. E era a Festa do Mineiro, né, o Revelando, o Fest Dança, o Festivale. O Festivale, ele tem um âmbito internacional. E o que foi mais solicitado naquele momento era o Fest Música, que se transformasse em lei. Porque nós temos um enorme
assim, um local fértil de músicos, de músicas autorais, de diferentes estilos, de mulheres compondo. Então, é importante esses eventos. As pessoas precisam ser vistas, ser vistas, porque elas só serão prestigiadas se forem vistas, né? Precisam de oportunidades. Oportunidades. Então, assim, o turismo precisa olhar para esse potencial artístico, né? Para que ele se revele. São José já pode fazer o seu próprio revelando, o Revelando São José. Já é possível, né? Então, mostrava 15 mil pessoas ao dia num evento como esse. Então, os slams, as casas de cultura, os pontos, a Fundação Cultural precisa esse orçamento, precisa essas reformas aí administrativas para que ela avance, para que ela possa chegar em toda a periferia de São José dos Campos, né? Para que seja uma cultura também descentralizada. Ela tem o centro vivo, tem que ser vivo e tem que escorrer, né? As bordas todas da cidade precisam e tem já a cultura. Ninguém leva a cultura para lugar nenhum. A cultura já existe naquele local. Ela precisa ser potencializada, ela precisa ser revelada, né? Então, eu acho importante que todos esses eventos, como você citou, o carnaval, os blocos, né? Todos esses precisam de injeção também de recursos. Não se faz turismo e cultura sem pensar na pasta orçamentária. É muito sério. Nós precisamos ter orçamento para que isso chegue, né? E que isso chegue a todo lugar, a todas as pessoas. E Aline, e que o turismo chegue para todos e que a gente consiga trabalhar isso desde a base com as crianças também, né? E para que eles tenham, né, a gente falando de turismo cultural, tenham essa noção, né, do quão é importante a gente resgatar, conhecer a nossa história desde cedo e, mais importante, preservar, né? Sim, isso com certeza. Você me fez lembrar agora, essa fala da Jaqueline também, de alguns relatos que nós recebemos no nosso programa City Tour São José. Eu tenho casos de pais que enviaram depois de um City Tour, que foram com os filhos, a prova da criança, falando exatamente sobre o patrimônio joseense. E a criança colocando lá o que ela aprendeu no City Tour, o que ela ouviu, ela utilizou numa avaliação. E foi muito bem sucedida, e o pai fez questão, né? Isso não aconteceu só uma vez, algumas vezes, e o pai depois manda para o departamento de turismo para que a gente... Isso é gratificante, isso mostra que a gente tem cada vez mais potencializar o turismo da nossa cidade, dar esse conhecimento para a população. E o City Tour, ele, como eu disse, ele não é apenas para o visitante, ele também é para o munícipe. E o munícipe precisa se apropriar do City Tour, precisa conhecer esses espaços, precisa ocupar esses espaços. Quantas pessoas não chegam no City Tour e no MAB, no Memorial Aeroespacial Brasileiro, e falam, nossa, eu nem sabia que existia em São José dos Campos esse memorial. As crianças acham barato, né? O observatório, né? Sim, exato. Sim, dar pertencimento, dar o conhecimento para poder gerar um respeito ao patrimônio da cidade. Isso é importantíssimo. É isso. Você falou do City Tour, uma vez a gente foi gravar e a gente encontrou até um personagem que ele era de São José, mas aí tinha saído assim há mais de 20 anos, morava em Minas, se não me engano. Aí a pessoa veio aqui, era ali no centro da cidade, a igreja matriz, aquele tour a pé que a gente faz, e aí foi bem interessante, assim, pegar a pessoa, as recordações, tem uma memória afetiva também, lindo, né, muito forte, lembra de antigamente, os familiares, quando era mais jovem, então tem esse poder também, né? O pertencimento, né, Dani, isso que você está falando, como a gente ama uma cidade, a gente só cuida de uma cidade quando a gente ama, para amar você precisa conhecer, então precisa revelar esses espaços, né? As novas leis da cultura, isso é importante dizer, a LPG, a PNAB, que é a lei Aldir Blanc, né? Que agora é um plano nacional, tudo isso vem trazendo ainda mais expressões culturais e artísticas pela cidade. Isso fortalece o interesse de outras pessoas para chegar em nossa cidade e pensar na economia criativa, mas todo mundo pergunta, o que é economia criativa? A gente sempre diz, a economia criativa é essa que vem da criação.
imaginação, a do pensamento, a que vem uma obra, uma música, um livro. Isso é economia criativa, uma figureira. As figureiras do Vale do Paraíba, que fazem essa figura de barro, que pegam a argila na beira do rio Paraíba do Sul. Quer dizer, essa arte, ela traz gente aqui para conhecer o quanto é importante de pensar na economia criativa e solidária. Porque quando eu adquiro um livro de um autor, ou quando eu escuto uma música no Spotify de uma autora de São José, uma mulher, de uma banda, né? Quando eu vou ver um espetáculo, eu estou fortalecendo essa cultura e esse turismo local, mas criativo, solidário. Ele não é só de objetos, ele é de gente, como a Aline falou, quando vai visitar alguma coisa, que a cultura fortalece o turismo, é que a gente muitas vezes não quer ir num local só para ver o local. A gente quer ver o que tem de vivo aqui. E aí aparecem as expressões, aparece, né, tanta coisa, o borboletário, né, a parte ambiental, o rio. E em Piracicaba, a cidade foi meio que contorna o rio. E eu fico muito sentida, porque sou joseense, nascida aqui, que parece um pouco que nós estamos de costa para o nosso Rio Paraíba do Sul. Eu fico pensando que podia ter aquele movimento em volta do Rio Paraíba do Sul, os barzinhos, a conversa. Eu acho que isso fortalece, fica uma dica, Porto, né? Fica uma dica aí para que São José abrace o seu Rio Paraíba do Sul também. Gente, obrigada, viu? Jaqueline, Aline, muito obrigada pela participação hoje. Eu que agradeço a oportunidade para falarmos sobre duas políticas públicas tão importantes, que é a cultura e o turismo. Com certeza. Isso, Jaqueline, obrigada mais uma vez, viu, gente? E é isso, né? Fortalecer a cultura, fortalecer toda aquela comunidade, né? Esse turismo cultural que todos acabam ganhando. Só quero reforçar, né? As meninas falaram do MAB, né, o Museu Aeroespacial Brasileiro. A gente fez, inclusive, um programa falando sobre o MAB, sobre alguns museus aqui de São José dos Campos. A gente vai deixar o QR Code também na tela para quem, de repente, se interessar sobre o City Tour. Tem bastante coisa aqui para visitar em São José dos Campos, vai além de São Francisco Xavier, né, para quem é fã do ecoturismo também. Pessoal, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/TV Câmara SJC, além dos canais 12.3, nosso canal aberto, 7 da NET e o 9 da Vivo. A gente fica por aqui, mais semana que vem estaremos de volta. Até mais!